brasileira, uma vergonha. A política externa brasileira está nos envergonhando há muitos. Vamos jogar luzes para você sobre esse assunto. Você que não conhece o nosso trabalho, aí está passando por aqui, sobe o like, muito obrigado, sobe esse like. Inscreve-se no canal, o botãozinho aí é de graça, aciona o sino. Aqui é um canal sério, um canal que não faz conteúdo direcionado nem para lulopetista e nem para bolsonarista. Difícil a vida aqui do canal. O YouTube não gosta de política, portanto, a gente pede com muita humildade, inscreve-se aí. Aqui a gente se atém aos fatos concretos da realidade brasileira, da realidade mundial. É um espaço que a gente cuida com muito carinho para você, é um espaço de resistência contra essa radicalização bastante idiota. A política externa do nosso país tem envergonhado há muitos anos, há muito tempo, a política externa do Brasil tem sido tratada com pouco caso. Tradicionalmente, o Brasil tem uma tradição diplomática das mais respeitáveis do mundo. Não sei hoje em dia. Lhe confesso que eu não sei. Era muito respeitado. Passar no Instituto Rio Branco requer uns neurônios a mais. Muito mais, assim, um concurso extremamente difícil. Requer alguns neurônios a mais acima da média. O Instituto Rio Branco já produziu grandes diplomatas, grandes da nossa política externa. O Brasil tudo já passado, tinha uma tradição de não ingerência nos povos. Não se metia na vida de ninguém e não permitia que ninguém se metesse no seu quadrado. O Brasil sempre foi aquele, em política externa, um prego na cruz e outro na ferradura, né? Então, sempre oscilou, sempre mais ou menos assim, em cima do muro, sempre ficou de bem com todo mundo, porque o objetivo do Brasil, se você não sabe, era fazer comércio com o maior número de gente possível. Então a política externa andava em conformidade com esse desejo do brasileiro em fazer comércio com todo mundo, porque nós somos um país pobre, nós precisamos negociar desde lá com o liberal até com o comunista. É importante, o país é pobre, precisa de dinheiro, precisa de renda. Então a nossa política externa era assim. E não ingerência em atividades no quintal dos outros. E ninguém também permitia que ninguém fizesse ingerência aqui. Isso porque a nossa tradição, a tradição brasileira de diplomacia, em consonância com a política de defesa, você tem que entender, o Brasil não entra em guerras de conquistas, não é um país beligerante, militarmente beligerante. O Brasil não faz intervenções em lugares A, em pontos B, não. Então, o Brasil mantém a sua força armada, tem uma política de defesa, isso as pessoas não entendem. Aqui o cara do canal tem 2 neurônios, e se você não tiver 2 neurônios, acompanhando aqui, você vai ter. Aqui os neurônios, eles trabalham, e aí você vai ter mais dados para poder formar sua opinião e entender um pouco melhor esse cenário complexo que é isso. O Brasil, então, não faz guerras de conquista, não. Ele tem a sua força armada estacionada em todo o território nacional para fazer a manutenção do território. O Brasil não é um exército formatado. As nossas forças armadas não são formatadas para operarem em grandes distâncias, em outros países. Não é guerra de conquista, é uma força armada enxuta, muito aquém daquilo que o nosso território precisa. O Brasil tem um mar territorial de 200 milhas, mais de 7 mil quilômetros de fronteira seca, mas o Brasil ele não entra em guerra de conquista, mas ele não permite que ninguém entre em seu território, então ele faz uma política de defesa de manutenedora da nossa condição soberana. Então, muita gente fala, mas o Brasil não vai atacar ali. Não, o Brasil
Ele não se mete lá e ninguém se mete cá. E a política externa, juntamente com essa política de defesa, ela ficam de bem aí, ficava de bem, muito respeitado internacionalmente, mediava conflito. Ele só empregava suas forças armadas, ainda só emprega suas forças armadas, ali quando a ONU necessita, naqueles apoios humanitários das Nações Unidas, em áreas conflagradas, mas lá não é uma guerra de conquista, não entra nisso, então o Brasil não... E a política externa é lá, fica de bem com A, fica de bem com B, mas sempre respeitando a nossa vocação primeira e o nosso grande alinhamento, que é com os Estados Unidos, as Américas, a América do Norte. Nós temos um alinhamento natural com a democracia liberal americana. Aqui é uma democracia liberal, na Constituição. Ela é bastante disfuncional, ela é uma democracia eletiva, cheia de problemas, assim como a americana, está cheia de problemas lá também. Mas não é, o americano deixou de ser democracia plena, assim como o Brasil, não é. Mas nós temos esse alinhamento natural com o mundo livre, com as democracias liberais. Isso eu estou falando para você entender como de 6 anos para cá, vamos colocar no governo Bolsonaro e esses 2 do governo Lula, e o governo Lula ele reedita a sua política externa ao que fazia antes no governo. Eu estou pegando só esses 6 aqui. Quem conduz a política externa do governo Lula sempre foi o Celso Amorim. E tem lá o Mauro Viana, lá, não é Mauro Viana, é o Mauro Vieira. Ele fica lá de poste. Ele é um poste lá nas... chanceler nosso é um poste. Quem manda mesmo é o Celso Amorim e o Lula. No governo Bolsonaro, nós temos esse alinhamento, entendo, com as democracias liberais. Mas a gente faz comércio com China, faz comércio com Rússia, faz comércio com americano, com Europa, a gente faz comércio com todo mundo. A gente precisa fazer comércio. Porque nós somos um país pobre, não dá para escolher para quem vende. Imagina você ter uma loja e escolher para quem vende, não dá. Assim como a China, que é comunista. A China tem um alinhamento natural com as ditaduras, com os países comunistas, com os regimes autocratas, como o do Putin, mas ela faz comércio com as democracias liberais, faz comércio com os Estados Unidos, ela faz comércio com o Brasil, porque ela precisa crescer lá mais de 5% ao ano, que tem chinesinho pra caramba lá, senão ela quebra. Ela tem sérios problemas lá. O Brasil, que pese esse alinhamento no governo Bolsonaro, flertou com autocracias. Aliás, o mundo está flertando com essas autocracias que estão corroendo as democracias, assim como o Trump flerta com isso. O Bolsonaro pagava um pano, passava um pano desgraçado para o Putin. O Putin é um autocrata. O Putin não gosta de democracia, nunca gostou. A Rússia não gosta de democracia. O Brasil também não gosta. Mas a Rússia tem uma tradição de governos não democráticos. A Rússia gosta de um czar forte. E quem se opõe ao Putin para na Sibéria. O governo Bolsonaro lambia o chão do Putin. Assim como o Trump lambe o chão do... Isso enfraquece as democracias liberais. Isso enfraquece a nossa política externa. Nós temos, por sermos uma democracia liberal, um alinhamento automático com as democracias liberais. Nós estamos nesse lado do mundo. Podemos até brincar de neutralidade suíça aí, mas sempre respeitando as democracias liberais. Não passando tanto pano. Uma vergonha a política externa do Bolsonaro, virou um pacto internacional ali passando pano para o Putin, assim como o Trump. Agora, no governo Lula, ele reedita o Celso Amorim, aquela política externa, completamente desalinhada com as democracias liberais, que continua a semelhança do governo Bolsonaro, passar pano para a ditadura autocrata do Putin, lá na Rússia, continua. O Lula continua. O Celso Amorim, um anão diplomático, essa expressão foi cunhada pelo embaixador de Israel. E o Lula deu um passo além nessa brincadeira de virar páreo internacional. O Bolsonaro lambia o chão lá do Putin e dos reis sauditas ali. Ali pesa, que recebeu até joia. O rei saudita faz picadinho, fez picadinho dos seus opositores. O regime saudita, se você não sabe, é um regime feudal. É lá da Idade Média. É um rei
absoluta. É uma monarquia absolutista. É a única do mundo, é lá da Idade Média. É lá da Idade Média. O Lula vai dar um passo além nessa porcariada toda. Além de manter o Putin embaixo da asa, ele resolveu flertar com os ayatolás. Irã, regime dos ayatolás, um regime fundamentalista islâmico, lá do eixo dos autocratas, assim como a Rússia, a China. O Lula e o seu Celso Amorim flertam com isso. Continuou, aí ele resgata aquilo que ele já fez em todos os governos petistas, aquele amor incompreensível que o petismo tem por Lula, por ditaduras do Lula, de Cuba, ditadura cubana, ditadura da Nicarágua e ditadura bolivariana ali da Venezuela. Ele dá vários passos além. O Brasil, que era um par internacional com o Bolsonaro, com o Lula, ele foi para sarjeta, ele já não é mais nem pária. Pária você ainda vê na rua passando. Ele foi para sarjeta, foi para o esgoto internacional da política. Ele não condenou, não transforma o Hamas em grupo terrorista. O Hamas arrebenta com o povo palestino, mas ele estamos defendendo a criação do Estado palestino. Não, a gente defende a criação do Estado palestino. Quem não quer a criação do Estado palestino são os palestinos, que no dia da assinatura, quando criou o Estado de Israel, criou também o Estado palestino. E no dia da assinatura, os palestinos não quiseram, eles preferiram ir à guerra contra Israel. Lógico que perderam, né? Então, é tudo torto. Agora o Lula manda o Alckmin, o Chuchu, que jogou toda a sua biografia, sua história na lata do lixo. Não é na lata do lixo. Ele deu um passo além. O governo petista, com o Celso Amorim, um grande anão diplomático, eu acho que é o maior anão diplomático da diplomacia mundial, só falta agora estabelecer relação com os talibã. Só isso. Porque com o resto da podridão, do esgoto mundial, o governo Lula estabeleceu relação e flerta. Quando você vê a foto do Alckmin, ali só tem líder terrorista do lado dele e o resto do auditório do Brasil. As democracias liberais fazem comércio com esse povo todo, mas não mandam representantes, não avalizam a foto. O governo Lula avalizou, o Alckmin avalizou. É uma vergonha internacional, você não tem noção da vergonha internacional que é o Brasil. O Brasil passa a ser um país visto por esses terroristas como um país amigo, acolhedor de terrorismo. O Brasil, tem vários vídeos aqui no canal, a gente denunciando constantemente, a gente não para de denunciar. O canal é pequeno, a gente pede sua inscrição, aí a gente vai denunciando. Vai fazer o quê? É o que tem para hoje aqui. O resto não denuncia nada. O Brasil tolera o terrorismo doméstico, flerta com o terrorismo doméstico. O inscrito do canal sabe. Nós temos brasileiros presos com ligação do Hezbollah na Espanha. Temos brasileiros presos com ligação no Hezbollah no Brasil. A Polícia Federal não conclui o inquérito das torres, inquérito terrorista, de terrorismo doméstico, das derrubadas de torre de alta tensão no dia 8 para o Brasil ter um blackout, não conclui. A Polícia Federal não apresenta a cadeia logística de quem participou da bomba, do atentado de Brasília, quem forneceu o chip, quem forneceu a grana, não apresenta nada. O Brasil, ele mergulhou no esgoto internacional e abraçou com unhas e dentes o terrorismo. E o povo não liga. Não tem um repórter para entrevistar o Procurador-Geral da República e cobrar esses assuntos. Não temos um repórter para entrevistar o responsável da Polícia Federal e cobrar a solução desses inquéritos. Não temos nada disso. O Brasil abraçou o terrorismo doméstico e é visto com bons olhos por grupos como o Hezbollah, como o Hamas. Só falta a Al-Qaeda vir recrutar aqui, porque abilolado nós temos de sobra para serem recrutados. O Brasil se mergulhou, eu não diria nem no esgoto, na privada cheia de dejetos. O Brasil mergulhou nisso e não quer sair. E está tudo bem. O partido político mais organizado do Brasil é o PT. E vê a nota imunda do PT apoiando isso. A esquerda decrépita num mundo
onde acham bonito apoiar terrorismo. Só vão levar a sério o terrorismo no Brasil. Eu tenho dito isso sempre aqui para você, meu irmão, minha irmã, para você inscrito. Quando um brasileiro virar carne de hambúrguer, aí vão levar a sério. Aí vão levar a sério. Essa agenda woke, esses esquerdistas aí do Leblon, de esquerdista Black Label, essa galera, estou defendendo o Hamas, eu estou defendendo as minorias LGBTQIA+, o Hamas enforca quem compartilha bumbum, cara, enforca, os ayatolás enforcam, sumariamente, não tem o devido processo legal, não, cara, você é morto, o cara é morto, o gay lá é morto, aí esses caras vêm mentir e transformaram a mentira numa grande balela, num grande assunto de lata de lixo, nem de botequim que se preza, não dá para bater um papo sobre isso, pô, não dá. Então o Brasil mergulhou, estamos há 6 anos sem política externa, 6 anos, 4 do Bolsonaro, que era muito ruim, só que o Lula pegou esse muito ruim e aprimorou alguns degraus, subiu alguns degraus nessa desgraça. Aonde a gente vai parar? A vergonha parece não ter fim. O brasileiro perdeu a vergonha, os governos brasileiros perderam a vergonha na cara. Manter um condutor de política externa como um decrépito, gente atrasada, sectária, como o Celso Amorim, que vê o mundo distorcido, não dá. Vai avalizando essa ditadura escrota, sanguinária, do narcotraficante. Maduro é procurado por narcotráfico nos Estados Unidos, tem a cabeça prêmio, chefe de cartel, transformou o exército venezuelano. Eu cheguei a pegar o exército venezuelano como exército, era um exército que tinha os seus equipamentos importados ou da União Soviética ou dos Estados Unidos, um equipamento primoroso, transformou o exército venezuelano em milícia. E o exército brasileiro quase virou milícia aí dos bolsonaristas. Quase virou milícia, cara. Por isso aqui, uns amalucados. Generais não, milícia não, para com isso. Aí barraram esse golpe aí que ia ter. É impressionante, o brasileiro está levando tudo na flauta. A conjuntura mundial mudou. A conjuntura mundial favorece golpe de Estado, do jeito que o mundo está dividido, posto aí, e favorece esses amalucados, autocratas ou ditadores no poder. A conjuntura, o mundo está dividido em 2 polos. Então vai ter um polo sempre que vai apoiar essa canalhada toda. Rússia, China, quase que automático o alinhamento. Turquia, Hungria. Hungria está nas democracias liberais, mesmo caso do Brasil, flertando com esse povo autoritário, povo ditador, povo escrotos, que mata sua própria população sem nenhuma, num piscar de olho, não tem xixi minha nega. É isso que a gente se meteu, uma vergonha só. A solução para isso passa pelo voto, aí passa pelo eleitor. O eleitor brasileiro acostumou-se a produzir grandes tragédias eleitorais, grandes tragédias. Produziu o Lula mais recentemente e o Bolsonaro aí atrás. Um que fez o mensalão e petrolão, e o outro que saiu do governo, tentou golpe de Estado, saiu do governo roubando joias no avião presidencial. É grandes tragédias. Não podemos esperar muita coisa. O Brasil, temos que torcer para ele voltar a ser só par internacional. Nós temos que torcer hoje para o Brasil voltar a ser só par internacional e se desgrudar de grupos terroristas. Por isso vai afetar aqui. Vai. Em algum momento, algum brasileiro, em algum lugar dessa terra, Brasil, chamada Brasil, vai virar carne de hambúrguer na mão de terroristas. Em algum momento isso vai acontecer. O Brasil flerta muito com que não deve. O terrorismo, você não deve condescender nem uma gota de água, você deve condescender em nada com o terrorismo, nada. A tolerância com o terrorismo, doméstico ou internacional, tem que ser zero, absolutamente zero. Escreve, curte, compartilha, inscreve-se aí, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui é uma resistência a essa radicalização que tanto atrapalha o nosso país. E tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho, sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!